Olá! Hoje eu quero falar sobre uma arte que poucos dominam. Sabe que todas as pessoas, eu, você, em algum momento da vida, nós somos atravessados por situações difíceis, injustiças, situações desgastantes ou simplesmente frustrações que estão inseridas dentro do dia a dia. Claro que diante desses acontecimentos é normal que as pessoas tenham uma determinada emoção. Algumas têm emoções mais intensas do que outras, então algumas pessoas entram numa raiva, numa grande tristeza, pode ter aquela culpa desordenada, etc, etc, etc. E por conta dessas emoções muito intensas, o que também pode acabar acontecendo é um movimento impulsivo. Então, de responder algo de forma muito ríspida, gritar, terminar, querer sumir. É quase como se o corpo ele tivesse meio que tomado uma certa urgência que exige uma resposta imediata. E se a pessoa não estiver muito atenta a isso, o que vai acontecendo é que ela vai ceder a essa força que parece que acontece. Depois desse ato impulsivo, vem uma segunda cena. Que segunda cena é essa? A ficha cai. Não é verdade? A ficha cai. Putz, caramba, olha o que eu fiz. O leite já foi derramado. O estrago já foi feito. As palavras já foram ditas. Ou seja, a mensagem enviada não pode ser desescrita, né? Aquilo que foi falado não dá para não falar mais, né? Então, perdão. Então, a pessoa, ela de alguma maneira pode acabar caindo em si e perceber que ela agiu de uma forma errada. E isso faz com que ela tenha um peso ainda maior, né? Então, ao invés de um problema, que é a situação que eu comentei no início desse vídeo, agora há dois. Ou seja, o primeiro foi de ter suportado, enfim, passado por algum tipo de ataque, ter sido atacado de alguma maneira, e agora é a reação impulsiva, dois problemas, né? Então, o mal nesse caso não foi apenas enfrentado, ele foi reproduzido e ampliado pela pessoa. Isso é muito comum. Em vez da pessoa, né, enfrentar o mal que acometeu sobre ela, ela reproduziu o mal e ampliou o mal. Então, há uma arte que poucos conhecem, mas que é fundamental para você conhecer e aplicar dentro da própria vida, que é a arte de não piorar as coisas. E ela começa com um princípio que é simples, mas ao mesmo tempo ele é profundo. Ou seja, nem todo impulso é um guia confiável. Nem todo sentimento que surge diante de uma situação eu tenho que levar ele adiante, né? Porque agir movido pela emoção do momento, sem uma reflexão ainda, pode até parecer um alívio para algumas pessoas. Eu consigo lembrar de algumas pessoas que falavam dessa forma, mas a tendência é que isso se transforma em um fardo mais pesado do minuto seguinte. Aí eu falei sem pensar, parece que aliviou, mas aí falou que não devia. Ou seja, não aplicou a arte de não piorar as coisas. Então, nesse sentido, a pessoa usa mal a liberdade porque não interrompe. Ou seja, ela deixa a coisa iniciar, essas reações em cadeia impulsivas. Então a situação já está ruim, ela fica pior. Justamente porque não se domina a arte de não piorar as coisas. Então, a partir do momento que eu sei que eu não devo piorar as coisas, tudo que eu tiver com algum grau de sofrimento, algum grau de injustiça, e eu levo isso adiante, eu vou evitar que o mal maior aconteça.
E isso vai formar o meu caráter. Porque se eu sou só impulsivo e, né, aqui se faz, aqui se paga, isso vai formando meu caráter para o tempo todo eu tendo uma predisposição de piorar as coisas. Então, quem consegue, mesmo se sentindo, né, mal diante de uma situação, né, mas consegue não piorar as coisas, é de fato um sujeito forte e um sujeito livre, porque não está escravizado a uma emoção do momento. É claro que, como eu mencionei no início desse vídeo, é extremamente comum que essas coisas aconteçam. De repente alguém nos tratou mal, de repente uma situação meio injusta chegou até nós, beleza. Mas se eu não pago o mal com o mal, isso é um domínio de si. E o domínio de si passa por várias coisas, mas também pela arte de não piorar as coisas. E a arte de não piorar as coisas não é uma omissão, não é uma passividade, não é necessariamente ficar engolindo sapo. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas acham que é isso. Ela é antes uma capacidade de conseguir administrar bem as próprias reações. Olha como isso é um ponto fundamental. Porque se eu não sei controlar a reação, ferrou. Não é verdade? Então, controlar as reações para que quando se falar ou agir, se faça com certa benevolência, com certa misericórdia, com certa justiça, com certa prudência. E não com uma explosão como se você fosse uma granada ambulante sem o pino. Certo? Então, há situações que precisam ser enfrentadas, sim. Mas o modo como isso será feito pode e vai definir, por exemplo, se vai haver uma certa reconciliação entre as pessoas, ou rompimento, aprendizado, ou até mesmo trauma, crescimento, ou até mesmo destruição mútua. Então, a arte de não piorar as coisas é a arte fina da vida humana, que qualquer pessoa que queira lidar bem com a vida precisa dominar. É uma arte sutil. Por quê? Porque muitas vezes o maior bem possível naquele momento não é resolver o problema de maneira imediata. Isso, inclusive, é um mal que muitas pessoas acabam caindo, né? Eu tenho que resolver isso de maneira imediata já. Mas essa arte mostra que o movimento não é necessariamente resolver de forma imediata, porque nem tudo dá para se resolver da forma imediata, mas impedir que ele se torne maior. A arte de não piorar as coisas. Certo? E isso exige, então, uma percepção mais ampla. Por quê? Tenho que ter a capacidade de enxergar que por trás de um conflito existem vínculos a serem preservados, histórias a serem respeitadas e futuros que ainda podem ser construídos. Então, a arte de não piorar as coisas é, antes de tudo, um domínio de si. É um ato até mesmo prudencial, para que não se viva uma vida sem medir as consequências. Isso dentro da família é fundamental, né? Ainda mais nos dias de hoje, tem tanta polarização política, e aí eu quero falar, mas se falar isso aqui, eu vou abrir uma caixa de Pandora na minha família que vai piorar tudo. Então seja você a pessoa que não vai piorar as coisas e domine essa grande arte tão importante na história da humanidade. Então, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e comentar aqui embaixo o que você quer que eu fale. Até o próximo vídeo.